E aí, pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu trago para vocês uma verdadeira joia da Victorinox. Esse aqui é o lendário Champion C. Ele é um modelo clássico que vem num corpo de 91 milímetros, foi fabricado ali entre as décadas de 70 e de 80. Então, o Champion C foi fabricado entre os anos de 1973 até 85. Ele teve ali aproximadamente 13 anos de vida. E para aquela época, ele era o topo de linha da Victorinox. Ele era o canivete mais completo do momento. O Champion C tem 91 milímetros de comprimento. Ele pesa assim por volta de 150 gramas. Ou seja, ele não é leve, mas também não é aquele pesadão, aquele robusto, né? Também não chega a ser aquele tijolo, né? Mas o acabamento dele, como vocês podem ver aqui, ó, é impecável, né? Perfeito, né? Como tudo, na minha opinião, como tudo da Victorinox, para mim é o que tem de melhor no mercado ainda, e até hoje para mim é imbatível. Em questão de qualidade de acabamento, a Victorinox para mim é superior, dá de lavada nos concorrentes. Então ele vem em 91 milímetros, ele tem essa já tradicional, esse abridor de latas, esse abridor de garrafas, junto com o decapador de fios. E do outro lado, ele tem o abridor de latas com uma chave de fenda. Agora, quase todos os canivetes da Victorinox vêm com essas duas ferramentas aqui na sua lateral. Eu não entendo por que eles não trazem um combo como esse daqui, ó, da Leatherman. Olha, já tem aqui um abridor de garrafa, junto com o abridor de latas, ainda tem o descascador de fio aqui, ó. Tudo que esses dois têm, essa peça tem uma só, ó. Muito mais prático. Por que eles colocam ainda essas duas peças, se eles poderiam colocar um combo que já vem com tudo? Eu não entendo, mas coisas da Victorinox. Então ela vem já com esse clássico aqui, abridor de latas, abridor de garrafa e essas duas chaves de fenda. Ele vem com essa aqui, que na minha opinião é uma beleza, uma maravilha de chave Phillips. Olha como ela é robusta. E o interessante dela é que ela para aqui também, ó, em 90 graus. Então você pode usar tanto assim, quanto ela reta. Olha a robustez dessa peça. É muito bem feito. A Victorinox, nesse quesito, ela é campeã. Vem com uma lupa aqui também. Eu confesso para vocês que quando eu era adolescente, eu não usava essa lupa para ver, não. Essa aqui é uma lupa de aumento. Era uma lupa de aumento. Aqui, ó. Pra gente enxergar um pouco melhor. Ela aumenta. Virar de lado também, ó. Não sei se vai dar para conseguir ver aqui, ó. Mas ela aumenta assim, ó. Mas quando eu era adolescente, eu usava isso aqui, ó, para queimar formiga. As formigas que passavam no chão, colocava isso aqui no sol, saía um raio, eu torrava todas as formigas. Porra, era mó barato fazer isso. Me amarrava. Ela tem aqui também, ó, desse outro lado aqui, ó, uma tesoura, excelente tesoura, um bom tamanho, bem macia, não incomoda a mão. Excelente essa tesoura da Victorinox, olha o tamanho dela, muito robusta, muito boa. Ela tem também aqui essa ferramenta, que eu confesso para vocês que eu nunca soube para que servia essa ferramenta. Eu só fui descobrir isso décadas depois, com o advento da internet, que eu fui ver, fui pesquisar e descobri para que isso aqui serve. Isso aqui é para pescador, e eu sempre pesquei na minha vida, sempre tive essa ferramenta e nunca utilizei. É impressionante, eu não sabia para que servia, porque ela é bem diferente, ó. Ela vem uma régua aqui do lado, ó. Eu sabia que isso aqui era uma régua em centímetros e isso aqui em polegada, mas eu não tinha a menor ideia para que era isso aqui, ó. Eu passava o meu dedo e ele não cortava. Eu falei, poxa, que tipo de serra é essa aqui que não corta nada? E aqui no bico, ó, ele tem essa parte aqui em V. Isso aqui é para descascar o peixe, ó, para tirar a escama do peixe, ó. Você arrasta no peixe, tira a escama, e aqui, ó, quando o peixe engata um anzol dentro da boca, você encaixa isso aqui no anzol, rosqueia e tira, para o peixe não te morder. Muito interessante. Eu nunca soube para que servia isso. Então ela vem com isso aqui, mas o que ela tem? Vamos ver. Vem com essa serra de madeira, que é extremamente robusta e muito afiada. Olha como é que ela é boa. Ela é excelente, ela é muito afiada. Muito afiada. Essa parte do canivete aqui de cima é, para mim, a melhor parte de todo o canivete. Ó, ela tem essa lima, que eu também uso muito isso aqui para lixar a unha, tá? Eu também lixo muito minha unha aqui. Ela tem duas gramaturas diferentes.
Ela ainda tem uma serra de metal aqui embaixo, bem lisinha, né? Não é muito forte não. E ainda tem esse bico aqui, ó, para limpar a unha, limpador de unha. Então ela tem essas 2 gramaturas de lima, uma pequena serra de metal e esse bico para limpador de unha. E o clássico aqui, né, que é a sua lâmina, excepcional, que a gente já conhece, que pega um fio que é uma beleza, corta muito bem. Essa lâmina grande e do outro lado uma lâmina pequena e secundária, como a gente pode ver aqui, ó. Então esse canivete ele vem com 2 lâminas, uma lâmina principal e uma menor secundária. Ele tem também já aqui, vamos ver se abriu, aqui ó, a pinça já tradicional, vem também com pegador de petisco, que eu uso isso aqui para pegar petisco, vem com essa arruela aqui para você pendurar alguma cordinha aqui, alguma coisa, tá? Agora vamos para o outro lado. Ele tem aqui esse saca-rolhas, esse pequeno saca-rolhas que tem 4 voltas. Ele tem esse escariador aqui, ó, pequeno escariador também, tá? Essa outra peça aqui, que para mim é uma pequena chave de fenda, Vem com esse gancho, que eu também nunca soube muito a utilidade dele. Hoje em dia que eu sei mais para que serve, mas também não tenho muito uso para ele. E para finalizar, ele vem esse furador de couro para costurar o couro. E o interessante é que ele já vem aqui, ó, com furo para você costurar o couro. Então esse aqui, para mim, dessa parte aqui, desse lado do canivete, essa é a melhor ferramenta. Esse aqui é muito afiado. Olha o bico dele como é que é fino. É muito afiado. Ele também acompanha. Ele veio aqui, ó, com esse case aqui, ó, de couro. Tá um pouco surradinho porque já tá bem velho, né? Aqui tem um número de série, não sei se vai dar pra ver. Um número aqui, que dá pra você guardar no cinto, ó. Tá um pouco surrado, mas tá inteirinho. Esse modelo aqui, basicamente, ele é o pai do Swiss Champ que a gente conhece hoje. Então ele foi o antecessor dele. Depois dele que ele saiu de linha, que veio o Swiss Champ. Então ele saiu de linha em 86 e no mesmo ano o Swiss Champ chegou. Então qual é a diferença? O que esse aqui tem que o modelo anterior dele não tinha? Esse aqui, como eu falei, era o mais completo da sua época. Então o que ele inovou? Ele trouxe do seu antecessor essa ferramenta, essa chave Phillips e essa lupa, que o antecessor não tinha. Então esse aqui foi o topo de linha do seu momento, que foi substituído pelo Swiss Champ. Então esse aqui eu costumo falar que ele é o pai do Swiss Champ. Hoje em dia esse modelo aqui é bem procurado por colecionadores, né? Porque ele já saiu de linha, como eu disse, ele parou de ser fabricado em 1986. Então, dependendo do estado que ele vem hoje, se ele estiver na caixa, tudo direitinho, com o estojo original, ele pode variar entre 600 a 1.200 reais, ou então na faixa de 100 a 200, 220 dólares. Vai depender do estado dele. Esse aqui, como vocês podem ver, está bem perfeito. Eu usei bastante ele, não está muito enferrujado. Aqui, o escudo dele ainda está com poucos arranhões, né? Eu só não tenho a caixa dele original. Eu só tenho a bagzinha. Agora vamos falar dos pontos positivos e negativos. O que eu acho de positivo nessa ferramenta? Como tudo da Victorinox, o acabamento é impecável. As ferramentas são feitas num padrão excelentíssimo. Olha isso aqui. Olha essa chave Phillips. Olha a grossura. Olha como é que ela é feita. Todas as ferramentas encaixam e não tem uma folga. Não existe folga nas ferramentas da Victorinox. Parece que é tudo trabalhado sobre medida, assim, sobre extrema medida. É muito perfeito. Então o acabamento, as peças se encaixando, a qualidade, não tem nenhuma peça que fica folgada, soltando. Você não tem aqui, você sacode, não faz nenhum barulho. Então assim, a qualidade da Victorinox para mim continua mantendo o padrão, para mim é o melhor que tem no mercado. E outra qualidade, outro ponto positivo, são a quantidade de ferramentas oferecidas. Aqui a gente tem um leque de muita opção para a gente fazer. Olha aqui, ó. Eu tenho uma lâmina curta, eu tenho uma lâmina mais comprida, eu tenho chave de fenda, eu tenho chave Phillips, eu tenho abridor de garrafa. Então aqui é o verdadeiro faz tudo. A gente tem tudo aqui na mão. E o seu tamanho é reduzido. Isso aqui, ó, olha como é que fica na mão.
Ele fica quase escondido na mão. Olha, então num canivete suíço portátil, isso aqui a gente quebrava o galho e fazia muita coisa. Então, sem dúvida, esses são os pontos positivos. O seu tamanho reduzido, a qualidade e o acabamento das suas peças. Isso para mim aqui é incomparável. Agora vamos para os pontos negativos. Essas ferramentas aqui, nessa disposição, muito juntinho, bem apertado, sinceramente não é o meu estilo preferido. Por isso que hoje em dia eu não uso mais esses tipos de canivete. Esse canivete aqui está parado, eu não uso mais. Por quê? Porque se você tiver com a unha muito curta, para você abrir isso aqui é um inferno. Você fica botando o dedinho aqui para puxar, então tudo tem que botar a unha. Aí se a tua unha não está comprida, você não consegue. Às vezes você vai fazer tanta força para abrir, que parece que vai quebrar a sua unha. Então, sinceramente, esse modelo de ficar botando a unha e ficar puxando, não acho prático. Então isso me fez hoje parar de usar esses modelos. Eu prefiro usar mais hoje esses modelos aqui, ó, que são muito mais práticos. Olha aqui, ó. Aqui, ó, eu já abro a ferramenta por fora. Olha a facilidade. Eu não preciso ficar botando unha para abrir. Então, hoje em dia, eu prefiro usar mais esses modelos do que esse. Então, esse aqui hoje está aposentado para mim. Por quê? Porque eu não gosto de ficar colocando unha para abrir, eu acho chato. E outra coisa, ele tem tanta ferramenta, e como é que você vai achar a ferramenta? Você nunca sabe onde está. Qual a ferramenta que você quer? Por exemplo, cadê a tesoura? Eu não sei onde está a tesoura. Então vou ter que ficar olhando aqui, ó, e ficar procurando, ó. Eu acho que está aqui. Ó, eu tenho que procurar. Ah, tá aqui, ó. Então, eu tenho que perder um tempo para procurar. Eu tenho que colocar minha unha para puxar. Então eu não acho isso nada prático. E outra coisa, a Victorinox ficou com esse formato aqui durante décadas. Décadas. E não mudou. Quase todos os lançamentos dele tinham as mesmas ferramentas. Quase as mesmas ferramentas. Esse aqui, ó. Essas duas ferramentas aqui, ó. Vem todos eles. Todos eles têm essas duas ferramentas. Ele não inova. Então a Victorinox ela faz pouca inovação. Ela muda muito pouco de uma linha para outra. Quando ela vai lançar um outro modelo, ela apenas tira algumas ferramentas e coloca umas outras, mas ela repete muito. Então, e outra coisa, tem muita ferramenta que tem aqui que a gente não usa. Então acaba que na prática, não vou dizer a metade, mas sei lá, 1/3 de ferramenta daqui eu não vou usar. Eu não vou usar gancho. Esse lado aqui, ó, para mim é o pior lado. Aqui, ó, saca-rolha. Eu nem bebo vinho. Eu preferi que aqui viesse uma outra chave Phillips. Aí tem aqui, ó. Pô, um escariadorzinho desse tamanho. Eu não vou usar isso aqui. Entendeu? Aqui tem um gancho. Esse lado aqui, eu acho muito desperdício as ferramentas que vem aqui. São ferramentas que são muito pouco úteis. Aqui um gancho. O que a gente vai fazer com isso? Entendeu? Então eu acho que a pouca inovação da Victorinox, ela é aquela empresa que ela fica 50 anos praticamente está fazendo o mesmo produto. Entendeu? Ela não inova muito. Então isso para mim eu acho um ponto negativo. Mesmo após 40 anos, eu ainda acho essa ferramenta aqui uma ferramenta incrível, porque ela consegue guardar muitas funções aqui dentro num porte bem pequeno. Então eu acho que isso foi uma grande conquista que a Victorinox fez. E ela conseguiu botar no mercado um produto de qualidade, que para você ver, pode passar décadas e ele continua novinho em folha. Olha como é que ela tá. Tá perfeito. Então a qualidade primorosa da Victorinox é o que faz ela se manter hoje como uma das líderes do mercado, que na minha opinião isso é muito positivo. E essa peça aqui, com certeza, agora como ela já está fora de catálogo, ela não fabrica mais, virou uma peça de colecionador, né? Então ela é muito buscada por colecionadores. Eu que não, como eu falei que eu não uso muito mais esses modelos, eu já estou até pensando em me desfazer dela, porque ela está parada aqui em casa e não tem utilidade. Então de repente alguma pessoa que goste mais desse modelo possa fazer um uso melhor, eu estou pensando em até me desfazer dele. Não por causa da ferramenta em si, é porque eu não gosto mais desses modelos fechadinhos de ficar abrindo com unha, sabe? Eu não curto mais isso. Se vocês curtiram o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Qual o canivete Victorinox que é o preferido de vocês? Eu estou querendo saber. Um grande abraço e até o próximo review. Fiquem com Deus.